It's alright. It's okay. It's alright. It's okay. Yesterday was yesterday, but today there's a brand new mercy. God smiled down on you. So show a little love, tell the Lord thank you. Yeah, I know you had a rough week, and your bills are due, but you better make it ends meet. Don't worry about a thing, put your hand in God's hand. Ladies and gentlemen, senhoras e senhores, meus irmãos, meu chefe, aqui é o Chris Oliver, mais uma vez, é isso aí, estamos em família de novo, muito bem, muito bem. Ali do lado, no comando, né, na mesa, na produção, temos a minha esposa, digníssima, beleza? Karine. Tudo bem, pessoal? E é isso aí, temos também a minha filhinha, ela sempre faz cena ali, papai. É a Little Suzy. Dá um oi, Suzy. Oi. Muito bem, muito bem. E hoje, como sempre, né, a gente vai ter música e vamos ter bate-papo, né? Hoje, nossa primeira convidada, sim, fora do estúdio, né? Que na semana passada a gente teve dois aí que já fazem parte do estúdio aí. E, estiveram com a gente, foi bênção, deram testemunho, né? Tremendo. Foi o Daurício e foi o Renato, pastor Renato. Muito legal. E hoje temos com a gente a Tati Sena. Muito bem. Eu posso passar isso aí pra Karine? É um prazer a gente estar aqui com a Tati hoje. Ela é podóloga, ela é mãe de gêmeos, que não é qualquer mãe. Quando é mãe de gêmeos tem uma estrela especial. Ela é serva do Senhor, esposa, filha, e ela vai contar um pouco do testemunho dela pra gente hoje, um pouco da história dela. E a gente vai colocando algumas músicas que a gente achou que faz pertença, assim, lembra ela. Quando a gente pensa, Tati, que música que vem na nossa cabeça? A gente selecionou uma playlist e durante o testemunho dela a gente vai soltando. Prazer estar aqui com vocês, vai ser um prazer compartilhar o meu testemunho, né, um pouco da minha experiência de vida como filha, como mãe, como serva, como esposa. É uma honra e eu fico muito grata pelo convite de vocês. É uma honra estar aqui com vocês fazendo parte desse projeto. Muito legal, muito legal. Vamos lá. Vamos soltar a primeira música? Bora. Primeira canção? Beleza? Vai falando um pouco aí dessa canção. É isso aí. Essa canção, ela lembra rolê. Ela lembra rolê no Sesc, rolê em parque, né? E quem canta ela, o Tempo Solto, né? Rogerinho Serraneiro, né? Na verdade, quem cantava era o Alê, só que o Alê, o Senhor já levou, mas vamos ficar com essa nostalgia dele aí, que vai ser muito legal, né? Matar um pouco da saudade dele. Passeio pra gente se sentir bem. Passeio, junto com o seu bem. Passeio pra alegrar, pra descansar. Passeio, sentar na praia e ver o mar. Deixa-me ser livre, deixa eu passear. Também quero contemplar o que meu Deus criou. Criou, isso também é seu. Criou, foi seu pai quem te deu. De mãos dadas com sua mina, corre e pula na piscina. Como isso é bom, como isso esparece. Se não tem piscina em casa, aproveita e vai no SESI. Se refresca no calor, dá uma volta no parque. Os pobres tiram onda mesmo não tem viagem. Raspadinha, geladinha, alegra a molecada. Se tem dinheiro, vai pra Disney, vê o Donald e o Mickey. Se não tem, só vê pato quando alimenta o cisne. Lá do lago do Ibirapuera, pega a bike, dá um rolê, desestresse, já era. Se tá sem grana, senta na sombra, relaxa, passeia na sua mente. Tem um momento de sucesso.
segue e viaja. Vai se esticar nos verdes pastos, apreciar águas tranquilas. Voe milhas, suba montanha, visite ilhas. Assistir ao pôr do sol, que maravilha. A vida não é só tiro e treta malandragem, um passeio de responsa, alivia de verdade. Passeio pra gente se sentir bem. Um passeio junto com o seu bem. Um passeio pra alegrar, pra descansar. Um passeio, sentar na praia e ver o mar. Deixa-me ser livre, deixa eu passear. Também quero contemplar o que meu Deus criou. Criou, isso também é seu. Criou, foi seu pai quem te deu. Cada história é uma história, uma vida, uma história que pode contar. História de vida tão bonita que Deus tem pra te dar. Usar o tempo de um jeito legal, de uma maneira que não faça mal. Andar com gente de bom coração é um investimento na sua formação. Um tempo pra família, um tempo pra quem ama, um tempo pra quem quer bem, pra falar com Deus sobre seus anseios, vou ser alguém. Nos mínimos detalhes ele quer ver o seu bem. Estar com quem? Além do mar, olhar e ver tudo que ele fez pra te dar. Um passeio pra gente se sentir bem. Um passeio junto com o seu bem. Um passeio pra alegrar, pra descansar. Um passeio, sentar na praia e ver o mar. Deixa-me ser livre, deixa eu passear. Também quero contemplar o que meu Deus criou. Criou, isso também é seu. Criou, foi seu pai quem te deu. Pega as crianças e leva no parquinho. Anda no calçadão bem devagarinho. Toma um guaraná bem geladinho. Empurra seu filhinho no carrinho pelas ruas do seu bairro. No fim de semana esquece do trabalho, mas se lembre de Deus e da sua bondade. Faz uma prece pra que nada lhe falte. A gente não quer só trabalho, também quer lazer. Quer um tempo bom e dar um bom rolê. Crioulo, o mundo também foi feito pra você. Pra você. Sonhar é bom, o dom de amar, praticar o amor e continuar a sonhar. Passeio pra gente se sentir bem. Um passeio junto com o seu bem. Um passeio pra alegrar, pra descansar. Um passeio, sentar na praia e ver o mar. Deixa-me ser livre, deixa eu passear. Também quero contemplar o que meu Deus criou. Criou, isso também é seu. Criou, foi seu pai quem te deu. Com amanhã que será certeiro, uma vida cheia de amor, prazer. Não só pra mim, não só pra mim, é pra você, pro mundo inteiro. Viver tudo por inteiro, nada pela metade, por inteiro. O Ale. Poxa, ele tem o pique meio MPB, né? Não pare de sonhar, Soul MPB, né? Muito legal mesmo. Pessoal, o Templo Soul foi a primeira banda referência aí para várias bandas, né, de soul que a gente conhece, né? Primeiro o pessoal conheceu o Templo Soul, depois começaram a falar de Groove Soul, né? Enfim. Aí depois veio um monte de banda de soul aí no meio gospel. Muito legal. A característica deles dá vontade de copiar. Dá vontade de copiar. Muito bem. Tati, então hoje de manhã você foi na Fundação Casa, foi isso? Hoje o projeto de hoje foi do Dia das Mães, né? A gente passa o Dia das Mães e geralmente a gente vai um final de semana depois. Ah, então não é no dia. Não é, nunca é no dia. Eles não comemoram o Dia das Mães, é sempre um final de semana depois, né? Aí a gente vai fazer essa ação social, né? A nossa igreja tem esse braço da assistência social, onde a gente vai para levar ali uma palavra para os meninos, né? Para as mães também, edificar a vida deles, levar um pouco de esperança, né? E sair daquela rotina pesada.
que é, né, vamos falar que é um reformatório, né, que é um ambiente bem pesado. Inclusive o funcionário que nos recebeu, que nos recepcionou, ele agradeceu, né, esse trabalho que a gente tem, esse projeto de estar indo levar, né, uma palavra para os meninos, de estar indo levar um louvor, de edificar a vida deles de alguma forma. O funcionário até falou, ele falou, olha, nós não sabemos o que seria se vocês como igreja não fizessem esse trabalho aqui com a gente, porque é um ambiente pesado e a gente procura sempre aqui tratar os meninos da melhor maneira possível, porque quando eles estão na rua e eles são trazidos para cá, né, da maneira com que eles são levados é uma forma, só que quando eles chegam aqui, a gente tenta mudar esse cenário de alguma forma e sempre dar esperança para eles de dias melhores, entendeu? Então, assim, o clima é tenso, mas a partir do momento que nós chegamos e a presença de Jesus chega, ele muda a atmosfera do lugar, né? Então, ali nós louvamos, nós levamos uma palavra, um testemunho, e a gente consegue mudar, com a presença do Espírito Santo, a atmosfera do lugar e fica mais leve. Eu lembro, deixa eu ver, acho que foi em 2015, 2014 para 2015, eu recebi um convite juntamente com o Coral Reino para a gente conseguir, né, para a gente ir lá na Função Casa, e a experiência foi boa, foi uma experiência legal, né, foi relacionado ao Dia das Mães também. E eu perdi a minha mãe em 2013, né? 2013 perdi minha mãe. 2014 eu conheci a Karine, né? E, enfim, aí aconteceu várias coisas. Abri uma escola de música, né? Em inglês. E apareceu essa oportunidade. Passaram lá, viram o movimento da escola, viram que tinha um coral lá direto, né? E já que a gente estava cantando para poder adorar o Senhor, consolar as vidas, né? Então, por que não, né? Bem importante. E lá ver os meninos. E aí eu fui lá e cantei uma música do Sérgio Sass, Mãe. Meu, aqueles meninos abriram o bocão. Eu também. Não tem como. Não tem como. E é isso. Ô Tati, com relação a pais e filhos, né? Esse é o tema. Sim. E vamos lá, o que você tem a falar sobre esse tema pais e filhos? O que significa esse relacionamento pais e filho, família, né? Vamos lá. Bom, Cris, eu antes de começar a falar de mim e dar o meu testemunho, eu quero passar, né, de alguma forma, a experiência que os meus pais tiveram como pais, né? As pessoas costumam dizer, e eu também, mas vindo para cá, o Espírito Santo veio me ministrando e veio ministrando a minha vida. Eu falaria que eu vim de um lar disfuncional, mas na verdade, os meus pais vieram de um lar disfuncional, né? Então, assim, quando os nossos pais, eles não têm uma base, uma estrutura familiar, dificilmente eles vão conseguir proporcionar para os filhos um lar funcional, uma estrutura e uma base familiar, né? O meu pai foi tirado da família dele, bebezinho, né? Ele era bebê quando foi arrancado do vínculo familiar da mãe, dos irmãos, do pai. Não lembro se o pai dele era vivo na época ainda. E a minha mãe, além de ter sido fruto de um adultério, a minha mãe também foi rejeitada pelo meu avô e foi rejeitada pela minha avó, né? E eu vim conhecer a história da minha mãe, que eu já era mulher formada, né? Eu e minha mãe, nós tivemos um relacionamento muito difícil, justamente por conta dessa ausência paterna que ela teve, né? Então, assim, ela não teve uma estrutura familiar, ela não teve o apoio do pai, ela não teve o apoio da mãe, ela passou por orfanatos, né? Foi internatos, ela fugiu desses lugares e, assim, ela teve uma infância muito difícil e uma adolescência difícil também. Então, aos 16 anos, a minha mãe engravidou de mim, meu pai tinha 19, estava na época do exército, né? E quando eu nasci, a minha mãe tinha 17 anos e meu pai 20. Então, assim, eles construíram a família deles com aquilo que eles tinham. E seu pai e sua mãe, eles são de onde?
Eles são de São Paulo, são da região da Saúde, né? Saúde. São da região da Saúde e nós viemos, assim, foram várias, né? As mudanças que nós passamos como filhos. Meus pais se separaram várias vezes, justamente por falta de estrutura familiar. A pretaiada é meio nômade, né? Mais ou menos isso. E assim, eu costumo dizer para as pessoas que eu ministro, né, principalmente mães jovens, mães divorciadas, mães viúvas, né, que a gente só dá aquilo que a gente tem. Se você não tem, ou se você não teve, dificilmente você vai ter o que proporcionar, né? Então, a gente só dá aquilo que a gente tem. E a minha mãe, ela deu para nós 4 filhos, né, aquilo que ela tinha, né, com muita garra, com muita força, né, muita força de vontade de fazer com que nós fôssemos alguém. Ela nos deu aquilo que ela tinha, né? E foi a infância e a adolescência dela foi muito difícil e, consequentemente, por falta de maturidade, a nossa também foi muito difícil. Entendi. Né? Então, aos 18 anos eu saí de casa e quis constituir a minha família, achando que casamento era um mar de rosas. Né? Esse tempo todo que você está falando, vocês estavam lá na saúde? Não, Cris, nós passamos por muitos lares, né? Eu e os meus irmãos. Essa época que você decidiu sair de casa aos 18 anos, vocês moravam onde? Na Zona Norte, a gente morava na Cachoeirinha. Mais precisamente no Antártica. Antártica. Mas aí, assim, nossa fase da infância, como os meus pais se separaram algumas vezes, ou era na casa de avós, ou era na casa de tios. Então, quando você cresce, né, na casa das pessoas que não que assim são sua família, mas não é o seu pai e sua mãe, você tem que dançar conforme a música. Uhum. Então, assim, a gente também cresceu numa parte da vida meio que sem estrutura familiar, porque estávamos na casa do avô, na casa da avó, na casa de um tio, né, e cada hora numa região diferente. Né? Uma hora nós estávamos em Ferraz de Vasconcelos, outra hora estávamos na Penha, quando pensávamos que não, estávamos aqui em Cotia, quando pensávamos que não, estávamos todos juntos e daqui a pouco estávamos todos separados novamente. Uou. Né? E foi assim um período. Minha mãe disse que foi um período muito curto, que não foi tanto tempo. Mas aquilo que não é muito tempo para um pai é uma vida toda para um filho. Né? É muito tempo. Profundo. É muito tempo. Aquilo que, tipo, para um pai, foi 2 meses. Na vida de um filho aquilo são anos, porque parece que não passa nunca. É verdade. O tempo da criança é diferente, né? A criança ela tem uma noção de percepção de tempo diferente dos pais. Exatamente. Então, ainda mais por episódios traumáticos de distância, às vezes as mães pensam, a gente só tá 8 horas, né, que eu tenho período de CLT, distante de casa. Na cabeça da criança são meses que ela não tá vendo a mãe. Então, a percepção de tempo da criança é muito diferente dos adultos. Por isso que gera tanto trauma essa questão da ausência. Exatamente, Karine. E foi isso mesmo que aconteceu, né? O fato de, ainda que estivéssemos em família, nós não estávamos com os nossos pais, né? Nós não tínhamos uma rotina da nossa casa, da nossa família. Então, nós vivíamos a rotina da casa das pessoas. Então, você segue o ritmo que toca aquela casa. Né? E é justamente isso que você está falando. Aquilo que para um pai e para uma mãe são 8 horas, para o filho é uma eternidade. Né? E eu tenho lembranças tipo de coisas, músicas, né? Eu tenho lembranças, eu tenho memórias afetivas de músicas, de cheiros. Uau. Eu tenho memórias afetivas de cheiros. Esses dias ainda eu estava falando para minha mãe, nossa mãe, eu senti o cheiro da comida de uma vizinha nossa. Ela falou, Tatiana, eu não acredito numa coisa dessa. Quando o trem, ele derrapa, ele sobe aquele cheiro de borracha queimada. E essa lembrança desse cheiro da borracha queimada do trem me remete a quando os meus pais não estavam, eu morava com a minha avó paterna, né? Que Deus a tem em bom lugar, a minha avó Enedina. E eu lembro que eu sentava no corredor da casa dela e eu escutava o barulho do trem e eu sentia o cheiro da fumaça, da borracha queimada. E eu ficava pensando, será que o meu pai ou a minha mãe está chegando nesse trem? Será que eles estão vindo me buscar? Então eu lembro que eu sentava no corredor e eu ficava ouvindo o barulho do trem que passava longe, mas eu ficava pensando, né, enquanto eu estava sentadinha ali naquele corredor sozinha, eu ficava imaginando se o meu pai ou minha mãe estariam vindo naquele trem, mas eles não chegavam. Meu Deus do céu.
É muito pesado isso, velho. Mas aí o tempo passou, né? A gente vai crescendo com aquilo que a gente tem, né? Nós vivemos várias situações, né? Os meus irmãos viveram algo bem mais pesado. Vocês são em quantos? Nós somos em 4, né? 4 São irmãos. 2 mulheres, Os nomes. comigo, né? O Ebert, né? A Andresa, o Éder, que é o mais novo, e eu, sou a Tatiana. Quem que tá indo na igreja lá? O Ebert está, a Andresa está, eu estou e o Éder está a caminho. Ah, bênção. Oremos, né? Oremos. Oremos. Então, e essa separação dos meus pais, elas trouxeram algumas experiências boas, outras nem tanto, mas todas elas nos trouxeram maturidade, né? Algumas experiências nos deixaram cicatrizes, e eu costumo dizer que cicatriz é sinal de que ferida sara. Amém. Então, assim, hoje, para a honra e glória do Senhor Jesus, eu posso falar por mim, né? Eu sou curada em várias áreas na minha vida, amadureci muito, né? Com as experiências que eu tive ao longo da vida, no decorrer, né? Da nossa caminhada. Jesus me encontrou, né? Eu falo que eu encontrei, né? Que eu aceitei. Eu falo que Jesus me encontrou. Né? Ele me amou primeiro, é isso que a palavra do Senhor diz, que antes que nós o amássemos, Ele nos amou primeiro e Ele me encontrou. Amém. E aí, quando Ele me encontrou, eu tinha passado por um processo de luto, né? Os pais dos meus filhos do primeiro casamento faleceu aos 44 anos, eu tinha 36 quando eu fiquei viúva, Meu Deus. né? Fiquei viúva com 3 filhos, né? E eu tive que aprender a conviver com esse luto, né? A superar essa perda. Fui mãe solo durante um período, né? E eu não caminhava com Jesus ainda aos 36 anos, né? A minha irmã, ela sempre vivia falando para mim, você vai casar com um homem de Deus. E eu não era cristã, eu falava, não com um homem de Deus não tá amarrado, não vou casar com ele. Com o homem de Deus eu falei, não, crente é muito chato, vocês são muito chatos. Mas e aí, como que foi pra você? Ela não tava. Como que foi pra encontrar o Dudu? Então, eu fiquei viúva, saí da saúde e vim pra cá, pra Cotia, né? Deixei uma vida, uma história lá. O meu avô estava muito doente nessa época e assim, eu morava com um cunhado, né? Então, pra mim, na minha cabeça, ainda fiquei um tempo com ele, né, e tal, mas não tinha cabimento ficar morando com um cunhado, né? Verdade. Porque eu tinha cuidado já do avô dele, né, desse meu falecido marido, tinha cuidado do pai, cuidei desse meu cunhado também, e aí cuidei do meu falecido marido, né? Então, assim, durante 12 anos eu cuidei de todas essas pessoas. Olha só. Né? E aí, quando eu fiquei viúva, eu fiquei um tempo na saúde, mas não deu para ficar, e aí eu vim para Cotia. Quando eu vim para Cotia, eu me instalei aqui e recomecei minha vida. Não tinha o que fazer, eu não tinha outra opção, porque eu tinha 3 filhos e eu precisava ser espelho para eles. Eu precisava ser exemplo para eles, né? Então eu vim para cá, os meus pais me acolheram, a minha avó me acolheu, né? E eu comecei a estudar. Comecei a fazer faculdade, que era um sonho que eu tinha, foi uma realização pessoal. Eu sou formada em gestão ambiental também, né? Além de podóloga, sou formada como gestora ambiental. Eu tenho curso de maquiagem profissional, tenho curso de depilação, fiz podologia e agora eu faço psicanálise. E aí, quando eu comecei a fazer faculdade, eu conheci o Dudu. Ah, que legal. Eu fazia... Isso aí da qual faculdade? Eu fiz esqueci, ali na Marquês de São Vicente. Sim, mas qual curso? Eu fiz gestão ambiental lá. Gestão ambiental, e ele estava fazendo também? Só que ele fazia o MC, né? Ele fazia a Universidade de Mogi das Cruzes e eu estudava, eu esqueci o nome da faculdade agora. Mas era o mesmo curso? Memória. Não, ele fez administração e eu gestão ambiental. Só que a gente não se conheceu na faculdade. Nossa! A gente se conheceu no Samba Rock. Samba Rock.
E aí eu conheci uma galera na faculdade, né? Eu já fazia muito tempo que eu não saía pra rolê, porque era casada. Quando você é casado, você faz coisas de casado, né? Você não sai, pelo menos eu não saía com amigas, não saía sozinha e tal. Tudo que a gente fazia era de casal, né? Entendi. Então, quando o pai dos meus filhos do primeiro relacionamento faleceu, eu comecei a fazer faculdade e comecei a sair, né? Então eu saí um final de semana com as crianças e um final de semana eu saía com a galera da faculdade. E numa dessas a gente se conheceu num lugar que se chamava de quinta. Era de quinta, mas o samba rock era de sexta. Ah, entendi. Deixa eu fazer uma pergunta. Uma pergunta bem legal. Ele tinha cabelo? Não. Graças a Deus ele já era careca antes de eu ter filhos. Ele já era careca antes de ter filhos. Dudu, love you, man. You're my brother. E aí, nesse lance de sair com o pessoal, sair pra dançar, a gente saía com uma galera muito top, porque ninguém bebia. A gente só saía pra dançar mesmo, se divertir. E a gente acabou conhecendo mais pessoas, né, que agregaram, né, nessa turma. A maioria do pessoal era universitário e era muito bom porque assim o nosso propósito era sair para se divertir e dançar, né? E aí eu conheci o Dudu, mas o objetivo não era casar com o Dudu. O objetivo era só namorar. Era só namorar. Meu Deus! Não era ter filhos nem nada. Mas a palavra do Senhor diz que lá em Jeremias, né, e em Salmos também, fala que antes que nós fôssemos gerados no ventre da nossa mãe, o Senhor já tinha, né, Ele já nos conhecia. E Ele tem um livro, né, escrito a Meu nosso Deus! né? Meu Deus! Então, assim, o Senhor Ele já tinha projetado para a minha vida conhecer o Dudu, né, que era um homem de Deus, que estava afastado dos caminhos do Senhor, tinha sofrido também uma decepção amorosa, né? Ele frequentou a igreja Brasil para Cristo durante 4 anos e se afastou dos caminhos do Senhor. E o homem de Deus, que a minha irmã disse que eu ia casar, estava no samba rock. Olha aí. Olha como Deus faz as coisas. Meu Deus do céu. Tem uma música muito legal que o Chris colocou na playlist que fala exatamente isso, do Bishop Eric Daniel. Explica um pouquinho pra gente escutar aqui. Bishop Eric McDaniel. Isso. Deixa eu ver aqui. Só pegar aqui. Somehow, someway. Não importa o caminho que você decide traçar, né? De alguma forma, de alguma maneira, o Senhor está tentando, buscando te encontrar, né? Somehow, somewhere. Sickness, heartache, the pain. Somehow, some way, somehow, some way, somehow, some way, you'll come through. Oh, I can't, and it feels, yeah.
esse aí foi Somehow, Someway com Bishop Eric McDaniel. Muito legal. Olha só, ó, quando parece que não vou conseguir, sinto simplesmente que não consigo suportar. A sua graça e misericórdia me cercam. Meu Deus do céu. O Senhor, ele realmente tem a direção das nossas vidas e nós não somos donos de nós mesmos. A partir do momento que a gente entrega o nosso coração, nossa vida, nossos passos para Jesus, ele se torna para nós nosso chão. Ele nos fala, né, Senhor, tu me sondas, né? Tem a música do pastor Robson Nascimento com a Aline Barros, né? Senhor, tu me sondas e me conheces, né? Sabes quando assento e me levanto. Ele está cantando um salmo, né? E ele fala assim, que ainda a palavra não me chegou à boca, mas tu já conheces, né? Ele conhece todos os meus caminhos, ele criou os meus caminhos, né? Amém, glória a Deus. Muito bem, muito bem. Agora são 18h17, então 6h17 aí, horário de Brasília, né? Eu queria fazer uma pergunta. À vontade. Como que você conseguiu, assim, ressignificar essa história, né? Porque os traumas dos nossos pais passam a ser os nossos traumas. Aí você foi para um casamento que também teve as suas dificuldades. E agora você encontra o Dudu, vocês se convertem e olham para toda essa história que vocês viveram. E a partir de aí, os dois juntos agora têm um desafio de construir uma nova história, superando o passado em um novo casamento, que também é desafiador, né? Porque a gente, querendo ou não, a gente compara as coisas, né? Sim. Como que foi isso pra vocês? Então, eu ia justamente entrar nessa pauta e falar eu quero falar para as mães solos, né? Para mães que são viúvas, para mães que são divorciadas, que existe sim uma possibilidade, sempre há uma possibilidade de você começar um novo relacionamento, né? Porém, é importante que você primeiro aprenda a ser a sua melhor versão, você aprenda a ser a sua melhor companhia, porque aquele que vier depois, ele vem para acrescentar. Então, independente de você passar por um luto, um divórcio, né, ou seja lá, o rompimento que for, é importante que primeiro você aprenda a ser a sua melhor versão, você aprenda a ser a sua melhor companhia, para depois você permitir que outra pessoa entre na sua vida. Legal. Tá? Então, assim, quando eu conheci o Dudu, eu não dei esse tempo pra mim, porque eu nunca quis ficar sozinha. Eu sempre tive, eu não sei se era medo ou se era uma carência afetiva por conta da ausência paterna que eu tive do meu pai durante um tempo. E isso me trouxe uma insegurança, tá? Mas o que eu quero dizer para as mulheres que são mães solo, que são viúvas, ou que até querem ser mães independentes, né? Mães de crianças verdadeiras, não de bebê reborns. Então, assim, nada contra, né? Cada um com as suas escolhas, né? Brincadeiras à parte. Primeiro, procure se encontrar, né? E outra coisa que é extremamente importante, cuidado com quem você vai colocar dentro da sua casa. A partir do momento que você tem filhos, você não tem que apenas olhar para você e para suas necessidades. Você tem que olhar para aqueles que vêm depois de você, que são seus filhos, né? Então, assim, eu, apesar de ter ficado um tempo, né, sozinha, eu nunca quis uma pessoa que não viesse para minha família para acrescentar, né? Então, quando eu, mesmo sem ser cristã, orei a Deus e eu disse ao Senhor, eu falei, Deus, eu não quero ficar sozinha, mas eu também não quero qualquer pessoa, né? Eu quero um homem que me ame, que me respeite, que não me trai, que respeite as minhas filhas, os meus filhos em primeiro lugar, que seja um homem honesto, trabalhador, né? Que seja fiel, que seja o meu parceiro, que seja meu amigo, né? Que seja aquele que vem para somar. Aí depois eu coloquei as outras características, né? Que seja alto, que seja isso, que seja aquilo, que seja negro, que seja assim, que seja assado. Aí a gente vai colocando, né, as outras coisas para acrescentar. E aí como foi o Dudu entrar na nossa vida? Foi um grande desafio, porque eu já venho de um relacionamento de 12 anos e ele nunca tinha sido casado.
Ele já tinha namorado com mulheres mais novas, mas ele nunca tinha sido pai, né, dos irmãos dele. Ele foi o último, ele é o irmão mais velho e o último a ter filhos. Então ele falava pra mim assim, ser pai é a mesma coisa que ser tio. Eu falava, amigo, não é. Não é não, você vai descobrir na prática que não é. Então os nossos 4 primeiros anos de casado foi um grande desafio, né? Foi um grande desafio porque assim, eu achava que já tinha muita sabedoria, mas aí, como Deus ele tem um plano e uma história para cada vida, ele me colocou exatamente no meu lugar de mulher de Deus que ele me fez para ser. E tudo aquilo que eu vivi, que foi uma história, né? Eu não posso passar por cima de uma história de 12 anos, né? Eu tive um amigo, eu tive um companheiro, né? Eu tive uma pessoa parceira do meu lado, um cara que, né, somou comigo. Não posso simplesmente passar por cima dessa história, mas eu tive que passar por uma desconstrução. Eu fui completamente moída, eu fui completamente quebrada nas mãos do Senhor. Ele me desconstruiu e me fez uma nova mulher. Então hoje eu sei o que é ser uma esposa, o que é ser mãe, só que na presença de Deus, que era o que eu não tinha. Eu era como Jó, eu conhecia Deus de ouvir falar e não de andar com Ele. Hoje eu conheço Deus e a cada dia, né, a gente vai trilhando passos, a gente vai buscando conhecer a esse Deus que é imenso, esse Deus que é grandioso, que é poderoso, né, todos os dias. Então assim, eu me dei a oportunidade de conhecer, e esse homem que a minha irmã falava, você vai casar com um homem de Deus, e eu falava, não vou, porque vocês são muito chatos, né, crente é muito chato, não respeita nada, não respeita ninguém, eu não vou casar com um homem crente, né. E foi muito incrível. Uma vez o meu irmão, o Herbert e a Andresa, eles me pegaram de jeito no quintal da minha mãe. Nós tínhamos, acho que um almoço, alguma coisa assim, e ele falou, eu vou orar por você. Eu falei, você pode orar o tanto que você quiser, mas eu não vou me converter. Eu não vou ser crente, né? E aí hoje ele falou, de você é mais crente do que eu. Então quando Deus tem um plano, tem um projeto para a nossa vida, né? As promessas do Senhor, a Bíblia fala que as promessas do Senhor, elas vão se cumprir na nossa vida, porque Deus não é menino, Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa, né? E quando ele diz na palavra que ele tem promessas para as nossas vidas, no tempo oportuno essas promessas elas vão se cumprir. Amém. E aí, conhecendo o Dudu, né, no período da faculdade, ele veio morar com a gente, né? Foram desafios atrás de desafios. O nosso nos conhecer na prática foi bastante duro, porque nós viemos de famílias completamente distintas, de uma criação completamente diferente. Eu costumo falar que ele é mais velho do que eu, porque ele é bem assim sistemático com algumas coisas, né? Mas no fim das contas, nós fomos nos dando oportunidade, chamamos o Senhor para esse relacionamento, ele passou a ser a terceira dobra do nosso relacionamento, e todos os dias nós vamos caminhando com Cristo, aprendendo com Cristo, aprendendo um com o outro, e a gente vai, né, caminhando, né, a passos lentos algumas vezes, um pouco mais rápido em outras vezes, porque Deus tem pressa, né? Mas estamos aqui com o coração disponível e sempre dispostos a receber mais do Senhor, para que a nossa vida e o nosso testemunho possa edificar outras vidas, né? Então hoje nós temos, eu e o Dudu, eu tenho 3 filhos do primeiro casamento, tenho a Aisha e a Ohana, que são um presente do Senhor, filhas do nosso casamento, do meu casamento com o Dudu, e elas são uma bênção, um presente de Deus mesmo. Eu não tenho gêmeos na família, né? O Dudu tem tios que são gêmeos, né, da parte do pai dele, e o Senhor nos presenteou com a Aisha e a Ohana, que são as nossas caçulas. Uma bênção, né? Uma história de renovo do Senhor mesmo. Exatamente. Uma nova história, de um novo começo. E quando eu tava orando pelo podcast, né, por esse momento a gente junto aqui, o Senhor falava muito pra mim, assim, que Ele não ignora os pequenos começos, né? E os pequenos recomeços também, né? Porque é uma história que você não sabia aonde ia dar, mas o Senhor, Ele sabia o que ia acontecer e que era pequeno pra vocês,
hoje é uma família, né? Uma família de Deus que serve ao Senhor e busca melhorar aí a cada passo. Isso é uma bênção. Exatamente. É um projeto dele, né? E eu costumo falar que, como eu falei anteriormente, que antes de eu amá-lo, ele me amou primeiro. Ele me amou acima de toda e qualquer coisa, acima de defeito, acima de falhas, limitações, né? E me deu oportunidade. Eu costumo dizer que ainda que com as minhas imperfeições, ainda que com as minhas limitações, ele ainda encontra algo, né, em mim para que eu possa distribuir, dar para o outro, né? Então o objetivo de estar e o objetivo de viver em Cristo é justamente esse, que a nossa vida e o nosso testemunho seja um testemunho que possa edificar outras vidas, né? Que faça valer a pena o estar aqui, que a nossa vida não seja apenas uma passagem, mas que seja uma passagem com sentido, né? Que nós estejamos aqui, que nós passamos por esse mundo para que aquilo que Deus fez em nós possa edificar e fazer com que outras vidas encontrem sentido, né? O sentido em recomeçar, no renovo, em restauração, em ter uma outra família, em constituir uma família, ter filhos, enfim. Esse é o objetivo. História, né, velho? Muito bom, é muito bom ver como Deus conduz as coisas. Ele não deixa a nossa mão, vamos falar assim, no vácuo, né? Deus ele cuida da gente. Realmente é nosso pai, realmente ele é nosso guia. Ele é o nosso escudo, fortaleza. E ele, assim, às vezes quando o pessoal ora, talvez eles pensem que Deus ele age só no invisível, né? Mas ele coloca a proteção familiar, né? Ele restaura sonhos. Quando a gente pensa, pô, acabou, né? Quando a gente enterra alguém, a gente acha, e agora? Ah, Deus, eu gostaria que a história acabasse agora, né? E você também não vê a hora que Deus ele encerra a sua própria história, né? A nossa história. E é importante a gente considerar quando ele coloca pessoas. Eu lembro quando minha mãe faleceu e chegou o dia do meu aniversário e o aniversário dela estava próximo, né? O próximo aniversário dela, eu faço no dia 3 de junho, minha mãe fazia no dia 13. E aí eu falei, poxa, o primeiro aniversário seria minha mãe, né? E tá chegando dela também. E a Karine me ligava, né? E Deus usou muitas vezes ela como consolo da minha vida, né? Usou o pastor Zeke também, né? Amigão. Cris, não fica aí não, vamos lá, vamos ir comigo. Mas é tão difícil essa etapa de você agarrar o sofrimento e sufocar o sofrimento. Sim. Falando em aniversário, né? Hoje tem alguém aí completando uns aninhos. Não vai dar tempo, o programa está acabando. Oh, meu Deus do céu. Deixa eu fazer só um gancho no que você estava falando, que faz parte da próxima música que a gente vai colocar. De por que o Senhor interessa que a nossa história dê certo. Né? Por que ele se interessa que a nossa história seja um testemunho, seja uma história edificada? Porque a nossa história é a história dele. A junção da minha história com a da Cátia, com a do Cristo, com toda a igreja de Cristo, é a história dele. Então ele se interessa que essa história dê certo, porque não é sobre nós, é sobre a história dele. Então isso é muito tremendo que Deus faz na nossa vida, referente a renovo, porque tudo faz parte do reino dele. Então ele vai estabelecer o reino dele da melhor forma possível. E por isso que as coisas elas se encaminham para dar certo nas nossas vidas. Porque é interessante para Deus que a nossa história dê certo. Amém. E aí a música, Quarteto Exemplo? Exemplo? Meu Deus do céu. Aleluia. Deles é o reino. Tá? Sem dúvida.
isso aí, Tati, né? É assim como tudo que é doce, tudo que é bom dura pouquinho, 1 hora passa rapidinho. A gente não ficou 1 hora aqui, né? A gente entrou um pouco. Perdão, galera, a gente entrou um pouquinho atrasado, mas estamos aí, né? Foi uma benção estar com a Tati aqui. E muito obrigado por aceitar o convite. Eu agradeço também, foi uma honra. Legal. Ó, quero você mais vezes com a gente, tá? Tá, aqui tem testemunho pra dar e vender. Tá tudo bem. Ó, semana que vem, se quiser vir. Vamos dar oportunidade, Vamos oportunidade. aumentar o Aumenta... período, a quantidade de período que der pra gente sair. É isso aí, aumentar o período ou aumentar a bancada, né? Ela vai contar aos pouquinhos. Ó, vamos lá então, Tati, é o seguinte. Considerações finais aí. Uma mensagem para as mães, para as famílias. Amém. Bom, em primeiro lugar, eu quero falar para as mamães, né? Para as mães viúvas, para as mães solos, para as mães que optaram por criar os seus filhos sozinhas, né? Que primeiro Deus faz novas todas as coisas, né? Se nós dermos uma oportunidade para Ele entrar, Ele pode transformar água em vinho. Ele pode fazer um vaso velho em um vaso novo, Ele pode reescrever a nossa história. E a Bíblia fala que o Senhor nos fez para sermos dois. Ele não nos fez para viver sozinhas, mas eu quero que vocês se deem a oportunidade de continuar, de refazer a história de vocês. Quero que vocês tenham força, né, para esse período de solitude. Solidão é uma coisa, solitude é outra, né? Momento de solitude é um momento nosso com Deus, onde Ele nos dá instruções de como ser uma pessoa melhor, de como ser uma mãe melhor, né? De como ser uma esposa melhor. Por que não se dar uma nova oportunidade? Caso você tenha aí perdido seu esposo, tenha por algum motivo se divorciado, né? Se deem uma nova chance, uma nova oportunidade, porém, permita que aquilo que não foi bom seja restaurado e reestruturado por Deus. É melhor nós termos vaso quebrado na mão do oleiro, que é capaz de fazer um vaso novo mais forte, do que ser quebrado no mundo, né? Então, se por algum momento na sua vida você, não deu certo o meu relacionamento, eu perdi o bem que eu mais tinha, que era o meu companheiro, o meu parceiro, o que eu vou fazer da minha vida agora? Se apoia a Bíblia fala que Deus é o nosso marido, né? Então, enquanto você está vivendo o seu momento de solitude, se agarra com o Senhor, peça para Ele te dar a estrutura, para Ele te fortalecer, para Ele te fazer um vaso novo, né? Para que você possa viver novas oportunidades. E não se esqueça de ser espelho para os teus filhos. Não se esqueça de que atrás de você vem 1, 2 ou mais filhos, e nós precisamos ser referência para eles. Então não esqueça que qualquer coisa que você for fazer na sua vida, atrás de você vem pessoas que vão se espelhar em você. Então procure ser um espelho transparente, um espelho límpido, para que aqueles que venham atrás de você possam ter você como referência, como exemplo. Fica aqui o meu abraço, o meu apoio. Nós estamos aqui no Bola de Neve de Cotia, não sei se podia falar o nome da igreja. Pode, à vontade. Né? E se precisar, conte conosco. Também nós estamos à disposição para abraçá-las, para ouvi-las e para amá-las. Tá? É isso que eu quero deixar aqui como considerações finais. E agradeço a minha oportunidade, Cris e Karine. Foi um prazer estar aqui com vocês. Muito obrigada mesmo, de poder compartilhar um pouquinho da minha história, da minha história para vocês. Então, tchau, Lili. Obrigada pela oportunidade, foi uma honra. Tchau, pessoal. Até o próximo programa. É isso aí. Vamos que vamos. Fui! Yeah. Oh, Jesus. Yeah.